Boa tarde, galera, tudo bem? O nosso objetivo nessa videoaula de hoje, aqui nesse campus em Rio Pomba, é falar sobre casqueamento dos equídeos, sobre o cuidado do casqueamento ou ainda a aparação dos cascos dos cavalos. Mas antes da gente entender como aparar, como casquear, a gente precisa entender e saber a forma certa e adequada de fazer a contenção e abordagem inicial do equino. Isso é crucial, isso é importante. Lembre-se que a gente discutiu, e vocês estudaram na história do cavalo, tenho certeza disso. O cavalo, ao longo da sua vida, ele sempre foi uma presa. Então, constantemente, ele tem medo de tudo. Até que você o conquiste e tenha a sua confiança e o seu carinho, que leva tempo, paciência e um exímio trabalho, você tem que tomar cuidado com as medidas de contenção. E mesmo no cavalo já acostumado com o manejo e com situações adversas, a gente tem que respeitar sempre esse íntimo do cavalo de ter sido uma presa ao longo da sua vida. Tá joia? Tranquilo? Bom, a gente está aqui com essa égua tordilha de nome Bela. Essa égua, como a gente falou, o professor Edilson cedeu para a gente poder trabalhar com ela na nossa videoaula de hoje. Algumas informações são importantes. Em relação à contenção, a história da contenção. Porque a gente sabe que o lado de abordar o cavalo, o lado de a gente chegar a se aproximar do cavalo, é o lado esquerdo. Mas até hoje, algumas pessoas sabem dessa história ou não. Então, para quem não sabe, eu vou contar para vocês. Na época do Império Romano, onde aqueles lutadores com armaduras pesadas e espadas grandes e pesadas também, e usavam os cavalos para ir para a guerra ou para fazer as apresentações de guerra, as apresentações militares, como a gente sabe, a maioria da população ela é destra, ou seja, ela usa a mão direita. Se eu sou destro, a espada tem que ficar no meu lado esquerdo. E se eu fico com a espada no lado esquerdo, só tem um jeito de eu montar o cavalo, pelo lado esquerdo. Então, como a boa parte da equitação que a gente aplica hoje nos cavalos, a forma de montar, a forma de se adequar, ela vem de escolas ou das academias militares, se criou então esse conceito de que o lado de abordagem inicial do cavalo seria o lado esquerdo. E se fez assim ao longo da história da hipologia ou da hipiatria. Ok? Então eu vou me aproximar da Bela, vocês vão ver, esse é um animal acostumado, manejado, mas que nunca foi casqueado ou nunca foi ferrado. Apenas limpa-se os seus cascos, se cuida-se do pelo, ela é um animal escovado. Então eu vou tentar fazer isso o mais vagarosamente possível. Palavras de carinho são sempre bem-vindas, né, gente? Bela, Bela, Bela. Perfeito. Observem que eu me aproximei pelo lado esquerdo, na região da nuca. Por que nessa região da nuca do pescoço? Porque é uma área que eu estou livre de, caso que ela venha a fazer alguma movimentação mais brusca ou mais agressiva com os membros, principalmente os membros anteriores, eu fico numa posição mais lateralizado em relação a ela e corro menos o risco de me machucar. Tranquilo? O meu objetivo aqui é a gente fazer a contenção com enfoque para o casqueamento. Ou seja, como que eu levanto o membro anterior, como que eu levanto o membro posterior, qual é a forma de eu me posicionar e segurar esses membros para poder fazer o meu trabalho com segurança e com conforto e bem-estar. Lembre-se, sempre, conforto e bem-estar do animal e conforto e bem-estar do operador. Porque um operador na posição inadequada não trabalha bem, trabalha de forma incorreta. Ok? Então, a abordagem inicial pelo lado esquerdo, com a minha mão esquerda, eu faço um carinho até a espada ou a escápula. Nesse momento aqui, essa mão acaricia o animal. A mão direita, na sequência, acaricia também, junto com a mão esquerda, e vai descendo ao longo do membro, até o osso da canela, ou até a articulação do boleto, que a gente discutiu na nossa anatomia lá e revimos isso. Nesse momento, eu dou um leve empurrão no animal com a minha mão esquerda. Observe que eu vou empurrar ela e ela vai lateralizar o corpo. Lateraliza o corpo. Ou seja, encostei minha mão esquerda,
acariciei. Mão direita vai acariciando, sempre acariciando, viu, gente? Vai descendo até a região da canela ou da articulação do boleto. Dou um leve empurrão com a mão esquerda e o membro dobra-se ou flexiona. No momento que o membro dobrar e flexionar, após o meu empurrão, observe o meu empurrão, eu desequilibro a bela. Quando ela desequilibrar e flexionar o membro, eu consigo, nesse momento que ela flexionar, levantar, erguer o membro dela. Perfeito. Ela se acomodou os membros anteriores e os membros posteriores. Novamente, um pouco mais rápido, acaricio o membro torácico ou anterior na região da escápula. Mão direita vai descendo vagarosamente, empurro em cima a escápula e o membro é flexionado. Nesse momento a minha mão esquerda desce e ambas as mãos seguram na região da quartela. Observem. Manter esse membro o mais abaixado possível facilita para o conforto do animal. Ei, Bela. Nesse momento, então, eu introduzo o membro anterior da Bela entre as minhas duas pernas. De que forma? Vagarosamente, com cuidado. Faço um leve dobramento dos meus joelhos, flexão dos meus joelhos e posiciono o casco dela para mim fazer o procedimento. Tá joia? Uma informação importante na hora dessa postura aqui é manter sempre, gente, os joelhos bem flexionados, bem dobrados e a coluna o mais reta possível. Esse exercício não é fácil, porque as pernas vão cansando e a coluna naturalmente vai arqueando. Mas a gente tem que trabalhar esse exercício, esse posicionamento. Tranquilo? E quando a gente fala em relação aos membros posteriores ou pélvicos, a mão esquerda, na nuca novamente, acaricia o animal, acaricia o dorso do animal e a região da garupa. Nessa posição a gente tem um osso chamado tuberosidade isquiática, onde fica um calombo nessa região aqui, uma protuberância óssea. Nessa protuberância óssea eu coloco a minha mão esquerda e a minha mão direita eu vou descendo até, da mesma forma como nos membros anteriores, até a articulação do boleto zootécnico do membro posterior. Por que a minha mão esquerda fica nessa protuberância óssea aqui? Com a mesma finalidade dos membros anteriores, para mim poder ter uma estrutura para fazer um leve empurrão na Bela, para deslocar o centro de gravidade dela e ela se desequilibrar de certa forma, para mim poder erguer o membro. Então vamos lá, vai ser o que eu vou fazer. Observe a minha mão direita, que vai descendo devagar, empurro em cima, ela flexiona o membro, e aí nesse momento, a mão esquerda que está lá em cima vai descendo e vai se posicionar junto com a mão direita, afirmando a quartela. Eu já encostei os meus joelhos, baixei mais o casco, introduzi mais para o centro do corpo dela, para ela ficar anatomicamente mais confortável e ela parou. Observe. Soltei o membro. Uma observação muito importante, que a gente nunca esquece. Qualquer procedimento que a gente vai fazer ou manipulação com o cavalo, com os equídeos, a gente procura ficar o mais próximo possível do equídeo. Por quê? Qualquer atitude reativa dela para me machucar, ela vai me empurrar. Obviamente que ela vai me machucar em algum grau. Mas se eu mantenho uma distância para levar um coice ou para levar uma notaça ou uma mão usada, se eu fico uma distância de 1 metro ou mais, o ato dela de se movimentar para me machucar vai me pisar, vai me lesionar muito mais, com muito mais intensidade. Então, atentem para isso, fiquem muito próximos do animal. Além disso, eu estando próximo, eu consigo empurrar o animal e muitas vezes me proteger. Beleza? Outra informação importante, gente, é o seguinte: o ideal é que a gente tenha animais mansos. E para isso, a gente tem que manejar os animais. O cavalo adora rotina. Quanto mais rotina você der para ele, quanto mais costume você dá para ele, ele se acostuma àquilo e se amansa e fica dócil. Ok? Então, o ideal é que a gente trabalhe os membros do animal, desde jovem. Exercite levantar o anterior, exercite levantar o posterior. Mas a gente sabe que trabalhando com cavalos, nas mais variadas situações, às vezes a gente encontra indivíduos que são muito pouco manejados, ou muitas vezes a gente encontra indivíduos que são indivíduos mais malvados mesmos, vamos dizer assim. São indivíduos que têm uma índole mais agitada e às vezes querem machucar a gente também. Para esses indivíduos, em relação ao membro torácico, não tem jeito, é paciência. Você vai
acaricia o animal e consegue erguer. Mas quando a gente fala do membros posteriores, uma opção que a gente tem para, muitas vezes, auxiliar o animal a entender o que a gente quer, a acostumar com o nosso trabalho, é utilizar uma corda, né? Então a corda é mais ou menos em torno de uns 6, 8 ou até 10 metros, não precisa muito mais que isso, senão fica muito grande. Essa aqui tem 6 metros, tá? A gente faz uma laçada na ponta, tranquilo? Essa laçada, ei Bela, essa laçada a gente passa a corda no pescoço e a laçada vem até o osso da espada ou da escápula. Nesse momento eu soltei a minha corda e fiz uma volta na outra ponta, na extensão da corda. Vejam bem, peguei a extensão da corda e fiz uma laçada. Essa laçada, ela transpassa pela argola feita previamente, ok? Fiz uma volta, fiz 2 voltas, laçada, passei a laçada na minha argola e uni. E fiz um ponto de fixação aqui. Esse ponto de fixação da argola tem que ficar mais ou menos no meio da região da escápula. Nesse momento, eu pego a ponta da corda. Se é um animal muito arredio, extremamente arredio, eu posso fazer da seguinte forma. Pego a corda em sua extensão e vou trazendo para o posterior, vou trazendo para o posterior. Os animais extremamente arredios, quando a gente encosta a corda no membro posterior, ele automaticamente já ergue o membro. No momento que ele erguer o membro, eu faço a passagem da corda por debaixo do membro. Mas a Bela, apesar dela só ser um pouco medrosa, um pouco assustada, ela é um animal manso. Então vocês observam que eu passo a corda, ela não tem medo nenhum no membro posterior. Então, como é só a título de demonstração de conhecimento nosso, eu posso fazer da seguinte forma. Pego a ponta da corda e jogo, transpasso por entre o meio das pernas da Bela. Vou repetir isso aqui para ficar mais bonito, né? Passei a corda, peguei com cuidado a ponta da corda, com muito cuidado, com muita rapidez. Vocês viram que eu estava atrás na área de coice aqui, mas rapidamente eu manipulei a corda, transpassei para frente a corda. Essa corda, ela tem que ficar na região da quartela do animal. Vejam bem, gente, esse procedimento com corda, em geral, é um procedimento que tem que ser feito com muito cuidado e muita cautela. Em algumas situações, na maioria das situações, se for feito agressivamente, de forma rude, machuca demais o animal. Então tem que ser feito com cuidado, ok? Passou na região da quartela e eu venho novamente com a ponta da corda na minha argola. Vocês observem que eu vou puxar, tracionar a corda no tempo do animal. O que é fazer isso no tempo do animal? Eu vou respeitar a movimentação do membro dela, não vou puxar de forma agressiva. Observem, ela está se movimentando, eu vou puxando. Por que eu faço assim? Porque dessa maneira eu evito machucar a região da quartela da Bela. Vocês observem que ela movimentou, deslocou mais para frente, sucessivamente, e assim ela levanta o membro. E aí eu tenho acesso ao membro dela com segurança. Se é um animal mais arredio, eu vou treinando isso diariamente, exercitando isso diariamente e consigo acostumar esse animal e entender, demonstro para ele que eu não vou ser agressivo com ele. Eu só quero ajudá-lo para poder fazer o cuidado do casco adequadamente. Beleza, gente? Então nesse momento ela levantou satisfatoriamente, eu solto devagar para a corda não machucá-la na região da quartela, retiro a corda e posso soltar a Bela para o piquete ou posso limpar o casco dela para poder fazer o casqueamento, que é o que a gente vai discutir na sequência agora. Beleza? Então nos vemos na próxima videoaula, foi um prazer. Um grande abraço.